Fala pessoal, estamos aqui com a Bosch Motronic ME 7.9.9, tá? A princípio o mecânico nos relatou que essa central não disparava o injetor número 1, tá? O injetor número 1 ficava travado e não disparava em nenhum momento. E a gente colocou no simulador para fazer a primeira checagem do diagnóstico, uma pré-avaliação, e vimos que o injetor 1 realmente fica disparado, aterrado o tempo todo, tá? Abrimos o módulo, fizemos algumas medições, identificamos que o pino 107, que é o do injetor 1, estava com uma resistência bem baixa em relação ao terra, tá em 91 ohms, tá? Tava até um pouco menor essa resistência, tava em torno de 60, 50 e poucos ohms. A princípio, imaginamos que fosse o multidrive, fiz a retirada do multidrive, e ao medir aqui no pino 4647, que é referente ao pino 107, que é a saída para o injetor 1, tá? Então ao medir aqui no pino 4647, notamos que continua com uma resistência bem baixa, tá? Então, deixa eu só ver se eu pus o pino certo aqui, que eu acho que eu não pus o pino correto. Aqui, ó. Aqui. Isso, olha lá. 91 ohms, tá? Então, indica que o curto está na placa e não no multidrive. Eu medi o multidrive separadamente, fora da placa, e ele está bom. E a saída do injetor 1 está aterrada com 90 ohms aproximadamente. Pois bem, meus amigos, estamos aqui novamente com a Bosch Motronic ME 7.9.9. Foi identificado que a placa tem alguma fuga de tensão nos pinos 46 e 47 daqui do multidrive, e esses pinos exatamente a saída que pulsa através do pino 107 do conector aqui, a unidade injetora 1, né, o bico injetor 1. Então o que ocorre? Mesmo medindo aqui com o multidrive fora da placa, o conector tudo fora, esse pino aqui, 46 e 47, ele não poderia de forma alguma dar nenhum tipo de continuidade com terra, tá? E vou medir aqui para vocês, só com uma mão só, porém vai dar certo da gente fazer uma medidinha aqui. Vamos lá. Pronto. Ó, então estou medindo aqui no anel de passagem referente ao pino 46 e 47, que é através desse anel de passagem, vai pela trilha, passa por aqui, vem aqui, dá a voltinha aqui, vem direto para o pino 107 aqui, tá? E aí, nesse anel de passagem aqui a gente mede, e ele está dando em torno de agora de 98, 70K, tá vendo? Fica oscilando. Isso quer dizer o quê? Dentro da placa, com a ação do tempo, umidade do ambiente, oxidações no veículo, o fenolite da placa houve uma movimentação. E esse fenolite se movimentou com a umidade, enfim, relativa do ar, com vários fatores, temperatura externa, uma hora esquenta demais, outra hora esfria bastante. E essa contração e dilatação fez com que todas as camadas de fenolite da placa se movimentassem. Em algum momento, essa trilha interna da placa, dos pinos 46 e 47, que disparam o pulso, o bico injetor 1, se uniram com alguma outra trilha dentro da placa, tá? Então, mesmo substituindo o capacitor aqui que estava em fuga, danificado, mesmo retirando o multidrive, substituindo o multidrive, que não era o defeito dele, a gente já tinha analisado isso antes, a trilha continua tendo uma fuga de tensão de 90K, uma hora dá 5K, outra hora dá 90 ohms, tá oscilando a resistência dessa trilha, sendo que ela não poderia ter ela teria que ter uma resistência infinita, ela não poderia mostrar valor nenhum com o multímetro, né? Então aqui, a única forma de nós repararmos esta placa e botar esse carro para rodar novamente é fazer um servicinho de reconstrução de trilha. Como que isso é feito? A gente procura as possibilidades de aonde essa trilha possa estar encostando com outra, e aqui do pino 107 do bocal, o bocal vai aqui, ó, esse bocal tá aqui, o bocal vai assim, soldado inteiramente cada um no seu furo ali, certo? Então aqui do pino 107, ela é toda superficial, ela vem pela superfície da placa, então não tem como ela encostar em lugar nenhum, até ela vir neste anel de passagem. Tá? Notem que eu já fiz um corte nela aqui, eu cortei essa trilha aqui e vem até esse anel de passagem. Nesse anel de passagem, ela passa para esse outro lado da placa, sai aqui e daqui ela vem, olha, tá aqui, ó, superficial de novo. Aqui tinha uma blindagem, uma manta térmica, uma manta dissipativa de cobre com a cola, tá? O que ocorre? Por que eu cortei essa manta e tirei? Porque em alguns casos pode acontecer dessa cola apodrecer e fazer com que o cobre feche contatos com vários pininhos aqui e feche curto na placa toda. Então eu cortei com a micro retífica aqui e descolei esse pedaço da manta dissipativa, tá? Pra gente poder analisar a trilha e ver se tinha alguma coisa encostando por aqui, tá? Então ela sai daqui, desse anel de passagem, vem até aqui e vem para esse outro anel de passagem. Aqui desse anel de passagem ele volta para cá e já vem direto aqui, ó. É esse anel de passagem aqui, vem pro pino 46 e 47 do multidrive. Então, ou seja, o multidrive dispara o pulso, passa por esse anel de passagem, daqui desse anel de passagem vem até aqui para esse outro anel de passagem, né? Vem aqui, ó, superficial desse outro anel de passagem. Desse anel de passagem, ela vem direto aqui superficial, faz essa voltinha aqui, vem direto ao pino 107 e vem para esse capacitor aqui de filtro, porque como o bico chaveia muito rápido, ele pode gerar interferências e frequências que nós não queremos. Então esse capacitor serve para filtrar essas frequências, essas interferências do chaveamento do bico, né? Então, qual que é a única possibilidade dessa placa voltar ao conserto? A gente chegar aqui no pé desse anel de passagem, cortar essa trilha,
Nós vamos vir aqui no pé desse anel de passagem, que é ele, que esse ou esse que deve estar encostando em alguma trilha na camada interna da placa. Vamos cortar aqui, esses dois. Então os dois pads 46 e 47 vão ficar desligados, desse pedacinho daqui até aqui. E aí vamos soldar o multidrive e refazer essa trilha daqui, por aqui, até aqui, emendar nessa trilha aqui e por Master UV fazer uma nova trilha por fora da placa aqui. Aí com isso essa placa volta à vida e irá funcionar corretamente. Bora fazer esse trabalho todo aí e depois eu mostro o resultado para vocês.